Oi, Tchucos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu pedi lá no meu Instagram para que vocês mandassem algumas perguntas sobre o meu cabelo, porque muita gente pede para eu fazer mais vídeo a respeito dele, só que eu nunca sei o que vocês querem saber especificamente. Eu já tenho vários vídeos sobre cabelo, então eu fico meio perdida no que vocês realmente querem ver sobre ele. Então, eu pedi algumas perguntas, vocês mandaram, e elas estão aqui. E eu vou responder uma por uma agora, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é da Emanuele. Na verdade, ela fez duas perguntas e a primeira é: como você pede o seu corte, né? O que você diz pro cabeleireiro? Gente, quem me acompanha aí desde que eu cortei o Pixie percebeu já que eu já tive, tipo, 1000 pixies diferentes. Mentira, exagerei, né, gente? Mas toda vez que eu corto, ele fica diferente. Nenhuma vez que eu refiz o pixie, eu fiz igual, eu acho. Nenhuma vez. Todas as vezes ficou diferente, por mais que eu quisesse que ele ficasse igual à vez anterior. Mas uma coisa que eu sempre peço, independente se eu vou deixar franjona, franjinha, mais curtinho ou um pouco mais compridinho, é que os lados e atrás sejam mais curtos do que aqui em cima, tá? Eu peço isso porque pro cabelo não ficar assim, pra cabeça não ficar muito redondinha, pro cabelo não ficar muito certinho, redondinho e não ficar um formato de ovinho, sabe? Eu sempre corto mais batido dos lados e atrás do que aqui em cima, tá? Não precisa ser muito mais comprido, mas tem que ser mais comprido, pra não ficar assim muito redondinho, porque eu não gosto desse efeito em mim, tá? Eu acho que desse jeito que eu faço ele é longa e tal, então eu prefiro. É isso, independente do jeito que eu vou deixar ele, de que pixel eu vou fazer, a regra básica é essa. A outra pergunta que ela fez foi se eu pinto o meu cabelo. Eu já pintei o meu cabelo, mas ultimamente não pinto mais, já faz um tempo na verdade que eu não pinto mais. Então ele é virgem, ele é dessa cor mesmo, um castanho escuro. E é isso, eu não pinto atualmente, tá? Inclusive, eu até, sei lá, eu já pintei meu cabelo algumas vezes e eu fiquei tanto tempo, não é tanto tempo, mas eu fiquei um tempo assim com ele de outra cor e tal, até ele voltar pro original demorou e eu fiquei com muita saudade da cor original. Então agora, toda vez que eu penso em pintar, sei lá, antes eu pensava em pintar e corria fazer, sabe? Tipo, pra ontem, assim. Agora eu não consigo mais, porque acho que eu senti tanta falta dele que toda vez que eu penso em mudar de cor eu fico, ai, mas eu vou sentir saudade. Ai. Eu não era assim, mas acho que, sei lá. Agora eu quero aproveitar ela assim ao máximo, porque acho que eu vou ter cabelo branco bem cedo, assim, tipo, na cabeça toda. Eu já tenho alguns fios. E nunca se sabe, né? Vai que com 30 anos já tenha quase a cabeça inteira branca. Então eu quero aproveitar a cor dele do jeito que é, pra depois eu poder, sei lá, ficar loira, rosa, sei lá qual cor que eu vou querer ficar depois, né? Enfim. Próxima pergunta é da Bru. Ela perguntou o seguinte: quanto tempo você demora pra cortar seu cabelo e como é seu day after? Então, eu não tenho um tempo certo. Tipo, de mês em mês eu corto, de 2 em 2 meses. Na verdade, eu sei que já tá na hora de cortar porque ele começa a me incomodar, tá? Então, às vezes ele me incomoda assim, 15 dias depois que eu cortei. Às vezes ele começa a me incomodar só um mês depois. Teve uma vez que eu aguentei 2 meses. Então, varia. Depende do quanto eu me sinto incomodada com ele. Daí eu vou lá e corto de novo, tá? Mas não passa de 2 meses. Eu acho que eu não ia aguentar mais que isso, tá? Só se eu estivesse deixando crescer mesmo. O meu dia seguinte do corte nem sempre é bom. Na maioria das vezes não é. Não porque eu não esteja feliz com o corte, né? Não porque eu não tenha gostado. Mas parece que o cabelo demora um tempo para se adaptar ao novo corte, né? Ele ainda não assenta direito. Você não sabe ainda como arrumar ele com esse corte novo, porque por mais que você corte o mesmo corte, ele nunca fica exatamente igual, né? Então tem esse tempinho aí, eu acho que pra ele acostumar, né? O cabelo acostumar com o corte novo, você também aprender a arrumar ele. E então por isso daí after normalmente não é assim
muito maravilhoso. Mas só por isso mesmo, porque eu sempre fico super feliz de ter cortado. A próxima pergunta é da Sara. Você já teve cabelão e por que cortou exatamente? Acho que foi a Sara que... Não sei se foi a Sara que pediu pra pôr uma foto do meu cabelo grande. Não sei se foi você, Sara, mas... Enfim. Sim, eu já tive cabelão. Eu já tive um cabelo, acho que até a cintura ele era, até o começo do bumbum. Eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu tive esse cabelo. 13, 14, não lembro exatamente, gente. Parece um passado tão distante, parece que foi em outra vida. Mas já tive cabelão, gostava muito. Eu já pintava ele, porque eu já era assim. Já gostava dessas coisas, de mudar muito, então eu pintava ele embaixo, eu pintei de rosa uma vez, ficou super bonito. Porque eu cortei exatamente. Não sei se você tá perguntando de por que eu cortei pixie ou de por que eu cortei a primeira vez de todas, mas enfim, vou falar das duas. A primeira vez que eu cortei, assim, adolescente, né, que eu cortei por vontade própria mesmo, eu não sei, eu não me lembro por que exatamente, mas eu acho que eu cansei só. Eu queria mudar, eu tava precisando, sabe? Eu senti a necessidade de mudar e eu não achava mais que pintar ele ia trazer a mudança que eu queria, então eu resolvi cortar. Eu lembro que foi um choque pra todo mundo, assim, pra todo mundo, sei lá, né? Mas eu tinha um cabelo na cintura, eu cheguei com ele aqui, acho que foi aqui que eu cortei. Aí todo mundo, por que você fez isso? Sabe, aquelas perguntas clássicas, assim. Mas eu tava me sentindo muito feliz e acho que uns dias depois eu cortei um pouco mais, porque dá uma viciada louca, né? E depois disso eu deixei meu cabelo crescer de novo algumas vezes, tá? Eu não tive ele super curto desde sempre, mas eu nunca mais deixei crescer até a cintura. Eu viciei nessa coisa de cortar, então eu sempre tava fazendo uma coisa nova. Porque antes, quando eu tinha cabelão, eu cortava aqueles 2 dedos, sabe? Que quem tem cabelão costuma cortar. E olha lá, entendeu? Mas daí depois eu comecei a fazer cortes diferentes, tá? Apesar de eles não serem super curtos igual hoje em dia. Agora o Pix eu cortei, claro que também foi porque eu senti a necessidade. Sei lá, eu só sinto que eu preciso fazer aquilo. Claro que eu acho lindo, eu pesquiso umas referências e tal. E daí, quando eu acho lindo e tenho essa vontade, eu quero fazer e eu faço, sabe? Eu não sei. É uma questão de eu achar bonito mesmo e querer experimentar aquilo, sabe? Ver como é que eu fico daquele jeito. E nenhuma vez eu me arrependo, sério. Nossa, acho que nenhuma mesmo. Todos os cortes que eu fiz, eu fiquei feliz em ter feito, eu queria muito ter feito. E pra mim sempre foi uma libertação. Desde que eu comecei a cortar, eu tive essa sensação e daí, sei lá, eu viciei nela. A Lê perguntou pra mim se eu vou deixar ele crescer. Ai, Lê, olha, é a questão da minha vida, também não sei. Inclusive, eu tava deixando. Quem viu minhas histórias no Instagram esses dias aqui, eu postei ligando a maquininha de cabelo assim. Daí um monte de gente perguntou: o que você fez? Você quer? Você rapou? E eu tava deixando crescer, só que, gente, eu não sei. Começa a me incomodar de uma forma. Eu fico vendo as minhas fotos de cabelo mais longo pra ver se me encoraja, sabe, a deixar ele crescer. Só que eu não me prefiro com ele mais longo, entendeu? Nem que seja assim, Chanelzinho. E às vezes eu tenho até saudade dele mais Chanel e tal. Mas quando eu vejo as fotos, eu não me prefiro daquele jeito, sabe? Então eu acabo cortando de novo, porque no momento eu tô muito gostando desse corte. Eu tô achando que ele tá combinando muito comigo. Aí eu comecei a pensar, mas por que que eu tô me forçando a deixar ele crescer, sabe? Por que que eu acho que depois do corte eu tenho que deixar ele crescer e não cortar ele até o, sei lá, enjoar um dia desse corte, sabe? Aí eu pensei, bom, gostei dele, vou cortar até eu entojar, né? Então eu não querer mais. E o dia que eu enjoar, que eu não quiser mais, eu deixo crescer, né? Se isso acontecer, não sei. Mas o que eu fiz dessa vez foi deixar ele um pouco maior aqui, ó. A franjinha eu tô deixando crescer. Então eu passei a maquininha aqui dos lados e atrás. E aqui eu deixei, eu não cortei.
Mas um dia talvez. Depende da minha vibe. Gente, eu não sei se eu tô me estendendo muito nas respostas, tá? Mas enfim, é pra gente conversar mesmo, tá? Então eu vou falar. Caralho! Próxima pergunta da Jéssica. Quais foram suas inspirações para o corte? Nossa! Eu não sei qual foi a primeira pessoa que eu vi com esse corte, que eu me apaixonei. Não sei. Não lembro mais. Mas tiveram várias meninas que me inspiraram. E a partir delas eu fui procurando outras referências. Então, eu vou deixar as principais pessoas que me inspiraram na descrição do vídeo. Algumas são, sei lá, do Insta, conhecidas do Instagram mesmo. Algumas são atrizes, a Audrey Hepburn, não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito dela, do estilo, não só do cabelo, mas como um todo, assim, das roupas que ela usava e tal. E ela teve cabelo curtinho assim, então ela também foi uma inspiração. Tiveram outras também. Aí eu procurei referências no Pinterest, sabe? Então, fotos de pessoas que eu realmente não conheço e não achei elas em outro lugar. Essa próxima pergunta foi feita pela Ismaia. Eu não sei se o nome dela é esse mesmo. O Instagram é Ismaia, _01. Não sei se é assim que pronuncia. Se eu tô falando errado, me desculpa, tá? Me corrige aqui. Ela perguntou se eu escovo o cabelo, eu faço chapinha ou qualquer outra coisa, e se sim, como é que eu faço? Eu não faço chapinha, desde que eu cortei ele, pixie, eu nunca mais usei chapinha, nunca mais. E, pra falar a verdade, foi a melhor coisa, porque ela estraga muito o cabelo, né? Ela judia muito, ela queima, então foi bom parar com ela. Eu até diminuí as hidratações que eu faço, sabe? Deveria, né? Mas enfim, ele ficou bem bom, ele melhorou bastante. E escovar, eu não escovo. Mas assim, quando eu seco ele com o secador, eu uso pente e tal pra me ajudar, sabe? Não é nem escova, é pente. Raramente eu uso escova, nossa, é muito difícil mesmo. Mas agora que tá calor, eu tô deixando ele secar sozinho. E eu acho que vai ter uma pergunta que vai falar alguma coisa sobre isso e eu complemento, tá? Esse negócio de deixar ele secar sozinho. E um outro dia eu comprei um Babyliss pra eu tentar fazer, ele tava maiorzão assim, com uma franja maior ainda que essa. E eu tentei fazer Babyliss, mas eu não gostei, sabe? Ai, eu prefiro ele assim. Eu gosto, eu vejo as meninas fazendo o pix enroladinho, eu acho maravilhoso, mas eu não consigo. Talvez se ele crescer um pouco mais eu consiga fazer melhor, não sei. Então eu praticamente não faço nada nele, tá? E eu acho que essa é uma das vantagens de ter ele curtinho. Agora a pergunta da Tuane. O que você faz em um bad hair day, tendo cabelo curto, e se eu tenho algum truque quando ele tá sem lavar? Olha, num bad hair day, eu apelo pro grampinho. Eu uso muito grampinho. Todo canto que eu vou tem um grampo grudado na roupa, assim, na calça, no bolso. Eu tenho grampo em tudo quanto é canto. Inclusive, eu não uso ele só em dia que o cabelo tá ruim. Eu uso também pra arrumar ele, tipo, assim que eu seco, por exemplo. Eu seco ele com secador, mas ele não fica muito pro lado que eu quero. Eu pego o grampinho, ponho, deixo na direção que eu quero e antes de sair eu tiro e a franja tá lá, sabe? Ela tá mais assim, do jeito que eu quero. Eu faço isso com outras partes do cabelo também. Se aqui tá em pé, eu quero abaixar, eu ponho um grampinho, eu faço essas coisas, tá? Mas é praticamente sempre, não é só quando eu acho que ele tá assim, nossa, num dia ruim, sabe? Mas, acho que eu vou falar isso agora. Esses dias eu tava com muita dificuldade de arrumar ele tava numa fase que eu não sabia muito, que eu não tinha pegado o jeito. Parecia o dia seguinte de quando você corta, sabe? Que ele ainda não tá assim, você não sabe como lidar. E eu tava secando, ele não tava ficando, ele simplesmente não tava ficando do jeito que eu queria. Aí um dia eu ia sair com a minha mãe e eu fui secar e ela fez assim, não seca. Deixa ele assim, vamos ver como é que ele fica. Deixa ele molhado. Então eu só lavei, pus essa parte aqui pro lado, essa pra esse, sabe? Só arrumei assim com a mão mesmo.
E, gente, era isso, entendeu? Eu tava precisando deixar ele quieto, sabe? Sem secar, sem nada. Essa foi a solução. Ele ficou assim, do jeito que eu queria, sem eu fazer, sem eu tentar moldar ele com um secador ou com qualquer outra coisa, sabe? As mães sempre dando os melhores conselhos, né? E o truque quando ele tá sem lavar. É que assim, eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias. Eu acho não. Isso não é certo, né? Já ouvi dizer por aí que não se pode lavar o cabelo todos os dias, mas eu lavo, tá, gente? Porque eu não consigo não lavar, ainda mais agora que ele tá curtinho, mas eu sempre lavei ele todos os dias e não tô falando que isso é certo, tá? Mas é o que eu faço, eu gosto assim e enfim. Então é difícil eu ter um dia que eu não lave e tenha que, sei lá, usar algum truque. Mas quando isso acontece, eu costumo pôr lencinho, lenço de pescoço, eu pego e amarro assim, pin-up, sabe? Ou então eu lavo se eu tiver com tempo. Ou os grampinhos mesmo também, se ele estiver sujo. Mas acho que a pasta eu não uso daí, porque ela já dá uma sensação de uma coisa assim mais estática, né? Um cabelo mais estático. Então eu acho que vai acentuar se ele estiver sujo, sabe? Vai acentuar a sujeira. Esses shampoos de lavar a seco, assim, sabe? Eu nunca usei. Mas deve ser bom. As pessoas que usam gostam bastante. Desculpa. É isso, normalmente ele não tá sem lavar, mas se ele tá, eu uso do lencinho de grampinhos. Tiara é difícil eu usar porque ela me dá dor de cabeça, sabe? Fica apertando. É só isso. Ou então, se eu tiver tempo, eu lavo ele e já era. A próxima pergunta é da Lua. Ela perguntou quando que eu entrei pro mundo do corte curto. Olha, do Pixie, nossa, eu nem lembro direito, mas foi no começo desse ano, começo de 2017. Eu não lembro o mês exato, gente. Eu vou chutar março, abril. Eu sei que no meu aniversário eu já tava com ele curtinho, meu aniversário é em maio. Então deve ter sido março, abril, por aí. Do Pixie, né? Mas que eu corto meu cabelo, assim, que eu peguei paixão por fazer novos cortes, assim, acho que desde os meus 14 anos. E a outra pergunta dela é se eu ouvi comentários desnecessários sobre o corte. Ah, gente, a gente sempre escuta. Nossa, uma vez, quando eu cortei a primeira vez, assim, não foi pixie, foi a primeira vez, tipo, aqui. Um menininho que eu saía, ele ficou meio bravo, sabe? Tipo, eu não contei pra ele, porque você falar, tipo, ai, vou cortar o cabelo, não sei o quê. Sei lá, eu acho meio desnecessário, parece um pouco que a gente tá pedindo permissão. Sei lá, é a impressão que eu tenho só, sabe? E eu não gosto, então eu vou lá e corto mesmo. E é isso aí. Daí ele olhou pra mim e fez assim: pensa que eu não vi que você cortou o cabelo? Assim, e nem tava curto, hein? Aquilo lá não era nem Chanel. Então a gente escuta de tudo. Mas dessa última vez, por incrível que pareça, eu não ouvi. Nossa, foi raro. Nossa, foi raro, de verdade. Você escuta um. Ah, preferia de tal jeito. E daí. Mas quem tem que preferir sou eu, então eu não ligo. Eu até falo isso num vídeo, ele chama Sobre Mulher de Cabelo Curto. E eu falo que a gente escuta assim muita coisa, mas dessa última vez eu não sei se é porque eu tô menos assim ligando pro que falam ou se realmente as pessoas já sabem que eu não tô nem aí, então nem falam mais nada. E se falaram, falaram pelas minhas costas, mas enfim. Tudo bem, sabe, gente? Cada um prefere o que quiser. E é isso aí. A próxima pergunta é da Thalita e ela perguntou se eu corto o cabelo na maquininha. Então, tá. É o seguinte. Quando eu comecei a cortar ele pixie, foi só na tesoura, eu acho, a primeira vez. Talvez ele tenha usado a maquininha aqui atrás um pouco, ou aqui na costeleta. But, era assim, em pequenos pontos. Daí
E teve uma vez que eu levei uns cortes mais curtos e ele falou assim, ele era bem curtinho aqui, um que eu queria. Aí o G disse que talvez fosse corte, que era corte de maquininha, mas que ele podia fazer aquele corte com tesoura, pra eu ver se eu gostava mesmo, porque a maquininha ia ficar um pouco mais curto ainda. Aí ele fez com a tesoura, bem curtinho. Só que agora, esses últimos tempos, eu tenho feito uns experimentos em casa. Então eu vou lá, eu pego a maquininha do meu irmão, inclusive ele nem sabe disso. Eu, sei lá, eu uso com a capinha fechada, assim, eu nem sei se tá certo isso, mas eu uso com o negócio que você põe. Você pode tirar e usar só ele, né, assim, ou com o negócio. Eu nem sei se usa com o negócio. Não sei o nome daquilo, gente. Droga, eu não peguei a maquininha pra vocês verem, mas depois eu mostro. Ah, inclusive, eu vou fazer um vídeo da próxima vez que eu for retocar, daí eu explico direitinho como é que eu faço. Eu pego a maquininha dele, eu ponho num número lá e passo. Mas não tem muita explicação. E eu faço dos lados e atrás. Inclusive aqui atrás eu tô cortando diferente do que o G cortava, porque eu tenho 2 rodamuinhos atrás. Então meu cabelo faz assim, sei lá. Ele entorta de um jeito muito esquisito. E eu prefiro cortar essa parte. Então, quando eu comecei a cortar em casa com a maquininha, eu arranco essa parte, sabe? Eu aparo ali o rodamuinho e deixo retinho. Tento deixar reto, né? Enfim. Mas em cima, não. Em cima eu nem cortei ainda. Eu cortei um pouquinho da franjinha, mas foi com uma tesoura bem ruim. Em cima eu ainda não tentei. Eu acho que quando eu for cortar, quando ele crescer mais em cima, eu vou ter que ir no G pra ele cortar pra mim. Porque eu acho que eu não sei cortar sozinha essa parte com tesoura. Mas pra resumir, não cortava antes com maquininha, mas agora dos lados e atrás eu tô cortando, tá? Agora essa pergunta é da Rafaela, acho que é o segundo nome dela. Mas eu esqueci de procurar o primeiro. Enfim, o crescimento dele é super rápido e não fica com as pontas em pé. O que você faz para ele ficar certinho e crescer bonito assim também? As pontas não ficam em pé. Que pontas? Como assim? Tipo, ele não fica assim, crescendo? Assim? Porque ele fica. Ele fica assim. É que quando você me vê, normalmente eu tô com ele mais ajeitado, né? Mas ele fica espetadinho, principalmente aqui, sabe? Ele fica tipo... parecendo cebolinha, assim. E eu não sei o que eu faço. Eu uso os grampos pra baixar as partes que me incomodam, mas aqui atrás, normalmente eu não ligo, eu acho até bonitinho que ele fique espetado. Eu acho uma graça. Mas se tá me incomodando, eu uso pomada. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre as pomadas que eu uso. E daí eu uso elas pra baixar, tá? Se tá me incomodando. Então é assim, eu acho que eu faço ele ficar mais certinho, vamos dizer. Mas eu acho que a gente tem que deixar ele mais livre, sabe? Deixar ele ficar do jeito que ele quer, pra cima. Tem seu charme, sabe? A gente tem que aprender a ver a beleza nisso também, entendeu? Aí teve outra pergunta da Adriana, se meu cabelo é cortado só na tesoura. Enfim, eu já respondi isso, né, na pergunta da Thalita. E então não vou falar de novo, tá? Pra não ficar muito chato, repetitivo. Eu já falei pra caramba. Li todas. Então foi isso, essas foram as perguntas sobre o meu cabelo. Acho que eu me estendi um pouco nas respostas, né? Eu gosto de conversar. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu acho muito legal esse papo que a gente pode bater aqui, né? Se eu tiver uma foto de cabelão, é que eu não devo ter, porque nessa fase que eu tinha cabelo bem longo, não tinha ainda esses celulares bons que tiravam fotos. Era só aquelas câmeras que você passava pro computador e não postava em lugar nenhum. Então ela deve estar perdida no computador e eu nem sei se eu tenho mais aquele computador. Mas se eu tiver dele como ele era, ou mais ou menos como ele era, eu posto aqui pra vocês, tá? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui pra mim nos comentários ou lá no meu Instagram, que é ggvirgini, pra quem ainda não sabe. E é isso, gente. Beijo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.